Fala, meus queridos, a paz do Senhor. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 21, diz assim: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplos, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, meus amados, a gente vê aqui que Jesus não cometeu pecado algum. E o que a gente vê? O casamento, ele foi é como se fosse Cristo e a igreja. E Jesus veio por aqueles que não procuravam por ele, que não buscavam por ele. E como diz aqui, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Todos nós, amados, outrora éramos praticantes do pecado. Pecador todos nós somos. Isso aí não é novidade para ninguém. Mas praticantes do pecado são aqueles que vivem para a carne, aqueles que são filhos do diabo, aqueles que estão fazendo aquilo que o seu Senhor manda. Ele só faz aquilo que o Senhor manda. E o seu Senhor é Satanás. É a carne, é o pecado, são as práticas do pecado. Um dia todos nós fomos assim. Mas Cristo veio para nos resgatar. É o novo, é o nascimento. Tá? Aquela velha criatura ficou na cruz. E hoje, graças ao sacrifício de Jesus, por sua igreja, que não buscava por ele, mas ele se deu por elas. Então o casamento, meus amados, é a mesma coisa. Mas nós somos pecadores. Cristo não tinha pecado algum. E mesmo assim ele foi fiel com a sua igreja. Porque ele permanece fiel. Vocês, meus amados, o que está acontecendo com vocês aí? Que vocês passam 1 ano, 2 anos, 3, 4, 7, seja quantos anos for. Ah, tá duro, tá difícil. Mas Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. Eu até entendo que duro é, mas vocês dizem ser filhos de Deus, crer em Deus. Mas as obras que vocês estão demonstrando não são obras de quem crê em Deus. Não é através das nossas obras que nós somos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. É totalmente o inverso. E o que vocês estão crendo, meus amados? Olha só esse exemplo pequenininho aqui de Cristo. Ele não divorciou da sua igreja. Ele não desistiu da sua igreja. Muito pelo contrário. Ele se deu por elas. E vocês não estão se dando pelo seu cônjuge? Ah, mas ele está com outro. Ah, não, então ele não está com outro. Ele está sozinho, mas não quer nem saber de vocês. Mas eles precisam de salvação, meus amados. Cristo não desistiu de nenhum de vocês. Isso que eu estou falando é para aqueles que realmente dizem ser cristãos. Porque aqueles que não são, que são apenas os meros religiosos, participantes do Espírito, como Simão o Mago, não vão entender isso. Vão achar que eu estou falando besteira aqui. Continuando aqui, ó. E logo depois desse final desse livro de 1 Pedro, capítulo 2, vem o 3, que diz: deveres conjugais. Olha só. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não conhece a palavra, se ele não for cristão, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Qual pode ser esse procedimento da mulher sem palavras? Em oração, demonstrando no seu dia a dia. Ele vai perceber essa diferença em vocês. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês.
A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, olha bem, exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Tem muitos religiosos que pegam isso aqui, não pode se enfeitar, não é nada disso, não é nada disso. Vocês mulheres, vocês homens, vocês podem se cuidar sim, vocês devem se cuidar. Vocês mulheres podem se enfeitar, não tem problema algum, mas vocês não devem ir atrás do seu cônjuge, vocês não devem querer ir atrás dele porque vocês estão malhando. Vou malhar para que meu cônjuge volte, vou fazer isso. Não, você deve se malhar, vocês devem se cuidar para o seu próprio bem, que isso é saudável, isso é bom. Mas não para poder dissuadir o seu cônjuge. Porque não é pela força do seu braço, não é por nada exterior que ele vai voltar. Você tem que ganhar ele calada, em orações e súplicas ao Senhor. Por isso que a gente vê muitos canais de restauração dizendo, já que ele quer ir, deixa eu ir. Como diz em 1 Coríntios 7. Se o descrente quiser se apartar, deixe que se aparte, pois Deus o chamou para vivermos em paz. Aí termina assim, e você que crê, como sabe se salvará o seu cônjuge que foi? Salvar porque ele não é um liberto ainda em Cristo. Se ele resolver se divorciar e sair, é porque ele não crê no Senhor Jesus Cristo ainda. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Eu creio, vocês creem? Então, meus amados, continuando aqui, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Vocês não devem ir atrás, nada disso. Eles não vão te escutar, não vão, mas eles escutam a Deus, porque eles são servos do Senhor. É isso que vocês têm que fazer, ganhar em silêncio. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Olha vocês, maridos, a sua esposa resolveu ir, trate-la com honra. A gente vê aí muitas pessoas que a esposa sai, já começa homens chamá-la de uns palavrões abaixo, que você é isso, você é aquilo. Isso é tratar com honra a sua esposa? Mas ela se divorciou, tá com outro, tá saindo com um e com o outro. Meus amados, eles precisam de salvação. E o que isso vai adiantar? Tá? Porque aqui diz, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Se vocês agirem assim, as suas orações serão interrompidas e nada que você vai falar vai adiantar. Porque não só o seu cônjuge que está na bagaceira, como muitos dizem, precisa de salvação, mas vocês também. Vocês não entenderam o Evangelho. Vocês têm que entrar na brecha. Vocês têm que ser intercessores. Vocês têm que dar bom exemplo. Amados, aqui a gente pode ver aqui para terminar, que no 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã, está falando de que crê, não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido que crê, como sabe se salvará a sua mulher? Orações e súplicas, meus amados. Vida com Cristo. Comunhão com o Senhor. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. É difícil de entender isso? Agora, aqueles que são religiosos não vão entender isso. Vão dar ouvido que alguns dizem, não, ele largou, ela largou, vocês podem viver a vida com o outro. Mentira, não tem nada na Bíblia que fala isso. Que cristianismo é esse que vocês vivem? Eu vejo um tal de teoria da prosperidade financeira. Se o seu cônjuge te largou, bola pra frente, chuta que é macumba, vamos procurar outro. Que cristãos são esses, meus amados? Um bando de ateu, essa é a grande verdade.
um bando de pessoas que pegam a Bíblia para poder dar uma de religioso. Isso eles são, religiosos, porque Jesus Cristo foi perseguido pelos religiosos. Foram os religiosos que jogaram Jesus nas mãos dos gentios. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.